muito animado para ministrar e para falar de Deus aqui nessa noite, né? Ministrar algo que vem do coração de Deus. Prepara aí a tua mente, prepara aí o teu coração, abre o teu coração, abre, né, deixa o teu coração e a tua mente como uma terra fértil para aquilo que Deus quer ministrar nessa noite. Vai ser uma noite muito especial e eu queria que você abrisse junto comigo lá no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 25. Números 13, versículo 25, acompanha na leitura e bora lá, bora junto. Números 13, 25. Abre aí no teu aplicativo da Bíblia, compartilha com a pessoa do lado e vamos todo mundo acompanhar o texto. Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Se liga só no relatório que eles deram. Eles foram lá ver uma terra, eles estavam caminhando no deserto, eles tinham que ver essa terra, se era uma terra boa. E eles foram na frente, havia milhões de pessoas caminhando no deserto, eles não tinham rumo, não tinham destino, eles sabiam que tinha uma palavra, estavam caminhando em direção a um lugar, e eles então ouviram Deus dando promessas a eles, e agora eles estão nesse momento, e Moisés agora envia 12 pessoas à frente para olhar o que está rolando lá nessa terra que Deus tinha prometido. E aí ali no versículo 27 diz assim: e deram o seguinte relatório, eles voltaram então e deram um relatório para Moisés daquilo que viram na terra. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo lá, que vive lá, é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse da terra, é certo que nós vamos vencer. Beleza? Fecha os teus olhos e vamos orar. Jesus, nós oramos aqui nessa noite e pedimos a tua concentração. Jesus, nós viemos aqui só para isso, para ouvir a tua doce voz. Então Jesus, nos ajuda nesse momento. Eu não quero perder o meu tempo e nenhum dos teus filhos que estão aqui querem desperdiçar minutos preciosos da sua vida, que não voltam mais, ó Deus, distraídos com qualquer outra coisa que não seja a glória e a presença do Senhor. Por isso eu oro aqui nessa noite, vem de forma muito sobrenatural, de forma muito íntima e veste no coração dos meus irmãos, dos meus amigos nesse lugar, e enche, reveste eles de uma autoridade, de um desejo, de uma fome, de uma sede pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Quem aqui já andou de stand-up paddle? Levanta a mão aí. Vocês são muito velhos, gente. Tem meia dúzia, um só você, Renata. Alguém já andou de stand-up paddle aí? Levanta a mão aí, Adriano aí, ó, os esportistas. Aí, ó, tem mais gente aparecendo mais uma. Eu lembro que eu tentei andar uma primeira vez no stand-up paddle e foi um desastre, completo desastre. Eu estava lá em Bombinhas há muitos anos atrás. E aí eu não conseguia parar em cima daquela prancha, embora ela seja grande, né? Uma prancha grande, ela é bem mais fácil de você conseguir ficar fixo ali. E eu lembro que eu caía toda hora. E era na praia lá de Bombinhas, é uma praia calma, então não era a questão do movimento. Era eu realmente não tinha habilidade para aquilo. Eu não conseguia fazer a coisa acontecer e ficava 30 segundos, caía, 30 segundos, caía, 30 segundos, caía. E eu lembro que uma vez eu resolvi ir de novo no stand-up paddle aqui em Porto Alegre, aqui no Guaíba. Só que eu estava com tanto medo de cair naquela água que eu pensei, cara, alguma coisa eu vou ter que fazer, dessa vez vai ser diferente. Eu não posso cair na água, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que a água do Guaíba ali, dependendo do lugar que tu cair ali, já era. E eu estava com medo de cair naquela água, eu não queria de jeito nenhum. E aí eu peguei, subi naquele negócio, e daí um tiozinho, velho, experiente, me pegou aquela prancha, me entregou, ele, né, arrumou, me deu todo o equipamento ali e tal, que a gente alugou, e o velhinho olhou para mim, segurou assim na minha mão, olhou para mim e disse assim: eu só vou te dar uma dica. Ele viu que eu era muito, muito amador, né? Aí pela cara, pelo naipe, ele já viu que eu era amador, e ele olhou para mim e disse assim: vou te dar uma dica. Não olha para os teus pés, olha para frente.
E aí eu fiz um retrospecto da minha outra tentativa, que todas as vezes que eu estava tentando ficar de pé naquela prancha, eu estava olhando para os meus pés. E quanto mais eu olhava para os meus pés, maior é a tendência de eu cair. Porque eu tentava compensar na velocidade, e aí tem uma explicação científica, talvez muito profunda, que eu não vou saber, e talvez o ChatGPT te ajude, mas eu só sei que ao olhar para os meus pés, eu não conseguia identificar que aquilo era o que me atrapalhava. Que olhar para mim mesmo, olhar para os meus pés era o que me atrapalhava, olhar para os meus movimentos era o que me atrapalhava. Então, eu precisava olhar para frente, eu precisava, para avançar naquilo, eu precisava olhar para frente. E, acreditem, foi um sucesso, não caí nenhuma vez. Estou brincando, com todo o amor que eu tenho por Porto Alegre, o Guaíba ali, né? A gente brinca ali com o nosso rio. Mas foi uma experiência incrível. Um detalhe mudou tudo, uma diquinha ali de um senhorzinho, aquele cara experiente, olhando para minha cara, e mudou tudo. E uma frase me marcou naquele dia, e enquanto eu estava lendo esse texto, eu lembrei dessa frase, e eu gostaria que você já começasse a noite guardando isso no teu coração. Uma frase muito profunda, eu acho que nem os maiores filósofos do mundo poderiam chegar a essa conclusão. Então eu quero que você leia essa frase que vai aparecer na tela, que diz assim: às vezes para andar para frente, eu tenho que olhar para frente. Às vezes, para andar para frente, eu tenho que olhar para frente. Às vezes, para eu conseguir dar passos na minha vida de fé, eu preciso olhar em direção ao alvo. É por isso que Paulo fala, em determinado momento nas Escrituras, eu sigo andando em direção ao alvo. Porque não é olhar para mim, não é olhar para a minha realidade. Porque se nós vamos olhar para a realidade do caos que nós vivemos, se você for olhar para a realidade do caos que você vive, você não sai do lugar, você sobe na prancha, você cai, você sobe na prancha, você cai, você sobe na prancha, você cai, e você não consegue manter uma frequência, porque você está olhando para os teus pés e você está tentando compensar. E agora, quando você olha para frente, quando você tem uma inspiração, alguém que está além de você, a partir desse momento tem um lugar, um destino e alguém para copiar que é muito superior a você. A beleza do cristianismo é que você não olha mais para um ser humano, agora você olha para alguém que é supra-humano, mas que ao mesmo tempo se tornou humano como nós e mostrou que é possível. É possível olhar para o impossível. É possível dar passos de fé. É possível olhar para um amigo e dizer: ei, tu acha que eu sou um fantasma? Beleza, mas caminha sobre essas águas, deixa que eu seguro os seus pés. Você vai conseguir andar sobre esse lugar, porque Deus tem poder para fazer alguém andar sobre as águas no meio da madrugada. Eu creio nisso. E a vida cristã é um convite a uma vida sobrenatural. A vida cristã é um convite a uma vida ousada, e é isso que esses homens aqui enfrentaram em Números capítulo 13. A história toda acontece ao redor de uma situação muito épica. O povo de Israel vivia como escravo no Egito, estavam todos lá e Deus envia as pragas. Você já viu isso? Se você nunca leu essa história, você já ouviu, ou você já leu em algum momento, em alguma revistinha infantil, ou você já participou de algum coral na escola, já viu seu filho se apresentando alguma vez na vida. Você sabe que Deus enviou as pragas para o Egito para libertar o seu povo. O povo envia as pragas, faz muitos milagres e poderes naquele lugar, e aí acontece que Faraó liberta esse povo então é perseguido depois. Faraó se arrepende, corre atrás do povo, o povo está indo no deserto, e chega um determinado momento que eles estão indo em direção a uma terra que Deus tinha prometido para eles. Agora eles não seriam mais escravos no Egito, eles estavam indo para uma terra que Deus tinha chamado eles para viver. E à medida que eles estavam indo, logo no início dessa jornada, Deus, apesar de todas as promessas que Deus deu para eles, Moisés resolve fazer uma coisa inusitada. Ao invés de ele simplesmente confiar na promessa que Deus deu, Moisés resolve enviar espias, pessoas, espiões, que vão na frente e vão lá até a terra para ver o que tem lá e para ver se é possível chegar nesse lugar. Aí nós já vemos um primeiro erro, talvez de Moisés, de não acreditar piamente na promessa de Deus e enviar pessoas para ver. Eu não sei quanto a você, e eu não sei qual é o nível de fé que você tem nas Escrituras ou naquilo que Deus te deu, mas eu acredito do mais profundo do meu coração, embora eu seja muito falho, e eu sei que você também é, e eu não estou aqui para botar o dedo na sua cara, mas eu estou aqui para dizer para você que Deus pode nos levar a um lugar de profundidade de fé muito maior nessa noite,
de crermos que nós não precisamos confirmar absolutamente nada. Quando Deus nos dá uma palavra e quando Deus nos dá uma convicção, nós não precisamos viver de confirmação, nós não precisamos enviar espias, nós não precisamos enviar pessoas à frente, nós não precisamos ficar verificando. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós fazemos como Cristo diante daquela sepultura em que estava o seu amigo, e ele simplesmente faz aquela linda oração. Ele olha para cima, ele diz, diante dos familiares de Lázaro, e ele diz: Deus, eu vou fazer uma oração aqui, só para o pessoal ver que eu estou fazendo uma oração. É como quem diz assim: Deus, eu nem precisava, eu tenho tanta certeza que nós somos que esse homem vai sair de dentro desse lugar, vivinho, eu tenho convicção disso, eu nem precisava orar, porque eu sei da relação que eu tenho com o Senhor. E muitas vezes nós colocamos tantos empecilhos, e tantas coisas e tantas barreiras na nossa frente, que nós precisamos confirmar e pedir verificações, nós esperamos que alguém nos diga alguma coisa, e Deus já disse para você o que você precisa viver. Deus já te chamou para viver uma vida extraordinária, Deus já te escreveu, já te deu aquele currículo, já te mandou mensagens por meio de pessoas, mas você segue esperando aquele momento uau. Aquele momento uau em que alguém vem e fala alguma coisa que só você sabe, alguma coisa extraordinária, mas você sabe que aquilo que você já tem hoje já é o suficiente para você viver de fé em fé, de glória em glória. Esses homens passavam por isso, e essa noite eu queria falar para você sobre um efeito muito conhecido na ciência, ele é muito utilizado, que se chama efeito Platô. Quem estuda aí psicologia, psicanálise, quem estuda na área das ciências e tantas outras, quem estuda na área das estatísticas também, sabe que o efeito Platô é aquilo que aparece nesse gráfico aqui, ó. Veja, nesse gráfico você tem uma linha ascendente e ela para lá em cima, ela tem um pequeno crescimento por algum período, mas depois ela encontra um lugar de estagnação. O efeito Platô é isso, acontece com quem faz academia também. A pessoa começa a fazer academia, e se ela não melhorar e aumentar os seus pesos, se ela não melhorar a sua alimentação, se ela não fizer algumas coisas a mais, ela vai parar naquela condição. Por isso que às vezes você fica anos fazendo academia e você diz: cara, eu não mudo, eu não tô no shape. Claro, você não está no shape porque agora chegou na hora de você dar um passo a mais. Você vai ter que subir de peso, você vai ter que ser aquela pessoa que dá uns gritos lá na academia, essas pessoas que ficam passando vergonha, fazendo algumas coisas estranhas, você vai ter que ser esse cara. Se você quer ter um muque maior, se você quer ter uma barriguinha trincada, você vai ter que fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo. Barriguinha trincada, meu amigo, você vai ter que fazer muito, mas muito. Esse é o tipo da coisa que eu já disse para a Jéssica: não, not today, never. Eu nunca porque eu sei, eu já vi a respeito disso. E uma época atrás, quando eu tive interessado lá nos meus 20 e poucos, eu sei que esse negócio de barriga trincada e de um shape, cara, isso é de uma dedicação. Tá aqui alguns amigos aí, né, que são muito... é de uma dedicação gigantesca. E não, eu sou muito espiritual. Paulo diz que de pouco proveito é o exercício, né? É o que Paulo fala, não é isso? Mas brincadeira, né, gente? Paulo tinha um propósito ali quando ele falou isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que para você sair dessa curva que estava ali, dessa curva inicial, e entrar num lugar de estagnação é muito rápido. É só você continuar fazendo o que você está fazendo, é só você continuar andando pelo que está andando. E na nossa vida de fé acontece exatamente a mesma coisa. Você se converte, conhece Jesus, você aprende sobre a palavra de Deus, Deus invade a tua vida, muitas coisas mudam, várias coisas vão ficando para trás, mas chega um determinado momento na nossa história que nós chegamos num efeito platô da nossa fé. Nós não estamos nem desviados, nós não estamos nem pessoas distantes de Deus. Estamos aqui, nós viemos do cultinho, é gostoso, quem mais é digno? Eu canto uma musiquinha, é legal, eu ando aqui, sou voluntário no ministério, eu tenho amigos, eu saio aqui com meus amigos, termina, eu vou lá com o Nathan lá embaixo, como um X ali embaixo, e é isso, eu tenho uma vida de comunhão na igreja, mas eu não consegui romper com aquilo que as escrituras nos chamam para viver, que é de uma vida de fé em fé, vivendo pela glória de Deus. Eu não consigo sair desse lugar que eu estou,
porque eu estagnei numa vida confortável na fé, uma vida que faz com que eu ande e agora me torne o tio da igreja, aquele que bate o ponto no templo, aquele que participa dos movimentos, mas que não tem mais vida profunda, que não tem mais intimidade, que não tem mais brilho nos olhos, que se torna repetitivo, que se torna uma vida só sequencial, de dia após dia. E quando eu olho para as escrituras, não é isso que eu vejo a vida de Pedro, de Paulo. Esses caras viviam coisas incríveis. Só que o grande lance da vida de Pedro, de Paulo e de tantos outros nas escrituras é que eles viviam algo extraordinário de um lado, ao mesmo tempo que do outro lado eles estavam iminentemente morrendo. A qualquer momento Paulo podia morrer, a qualquer momento Pedro podia morrer, a qualquer momento os discípulos podiam morrer. Sabe qual é o nosso grande problema da geração atual, essa geração Z, B, A, X, Y, Z? Essa geração, Baby Boomers, que é uma galerinha mais antiga, a geração agora beta, que estão chamando, essas gerações que nasceram até depois dos anos 2000, já tem até meme na internet, uma geração que talvez não goste nem muito de trabalhar. O problema dessa geração é que muitas dessas pessoas estão vivendo uma realidade em que tudo está às mãos, e elas estão convergindo para um lugar em que tudo deve ser confortável, em que tudo deve ser fácil. E quanto mais eu convirjo para uma vida fácil, mais distante eu estou de viver a vida que Deus me chamou para viver. Porque viver buscando o caráter de Cristo é viver uma vida desconfortável. Porque se eu estou olhando para Jesus e estou dizendo que a minha vida está boa, se eu estou olhando para Cristo que chegou diante de um morto e disse sai para fora, e eu continuo vivendo a minha vida, sendo convocado a viver como Jesus, e eu acho que a minha vida hoje de fé é normal e é suficiente, é porque eu simplesmente coloquei escamas nos meus olhos e perdi de vista aquilo que Deus me chamou para viver. Deus nos chamou para viver. Enquanto eu estava aqui agora, no momento de adoração, eu estava pensando, cara, olha quanta gente nesse lugar. Era para nós ganharmos essa cidade para Jesus. Era para ser todo mundo aqui, pessoas que transformam um lugar, uma região, uma faculdade. Era para esse lugar ser um lugar de cura. Era para essa igreja nessa noite ser conhecida como o lugar em que pessoas são curadas. Eu estava dizendo para a Gabi esses dias, Gabi que tem um chamado de cura, e tantos outros aqui, eu tenho a Laurinha aqui na minha frente que eu vejo, e outras pessoas que eu sei que tem chamado e dom de cura. Imagina se nós estamos operando a plenitude dos dons. Imagina se nós chegamos nesse lugar em que a plenitude de poder e autoridade dos céus, e que nós rompemos com esse efeito platô, dessa fé que estagnou, desse lugar que se estabeleceu, dessa fraqueza que se instaurou, e nós olhamos agora para a nossa vida de fé e pensamos, cara, o que eu preciso e eu quero fazer absolutamente tudo que Deus me chamou para fazer, eu quero viver tudo que Deus me chamou para viver, para ser como esses homens de fé das Escrituras, para viver um mover de Deus, para dar passos no sobrenatural. Mas a verdade é que, à medida dos anos, e já são alguns que eu tenho ministrado o evangelho e pregado aqui e em outros lugares, eu tenho percebido uma coisa, e me permitam a fugir um pouco aqui totalmente do que eu me propus, mas ao longo da minha caminhada, da minha jornada, o que eu mais tenho percebido é que nós estamos vivendo um tempo em que as escamas, os bloqueios, eles se tornaram gigantes. Falar de Jesus é um grande desafio. Por isso que muitas vezes eu venho aqui, termino uma pregação, parece que eu tomei uma surra de tanto que eu me empenho em falar, e às vezes eu dou uns gritos. Eu não faço isso porque eu quero acordar você, embora eu queira. Eu não faço isso porque eu quero que só simplesmente que você fique acordado, não. Mas eu faço isso porque eu creio que se cada um desse lugar sair desse lugar decidido a viver uma vida com Jesus, nós podemos, a partir de Gravataí, mudar a história do Brasil, do Rio Grande do Sul, talvez do mundo. Aí você, com a sua mente cética, você com a sua mente pequena talvez, e eu também posso pensar isso, você vai dizer, Marco, tem pessoas se encontrando no mundo inteiro, por que tu acha que Gravataí vai ser um palco de um avivamento poderoso?
Cara, eu não sei, eu não posso botar a mão no fogo pela igreja que está ali do lado. Não sei o que Deus. Eu confio que tem pastores em várias igrejas em Gravataí no mundo que estão vivendo algo incrível. Eu posso falar pela comunidade a qual eu vivo. Eu posso falar pela jurisdição que Deus nos deu, que é a cidade de Gravataí. Então, eu não coloco a mão no fogo pelos outros, não sei o que está acontecendo, eu oro e abençoo o caminho em comunhão, mas eu me preocupo é que se Deus vai fazer alguma coisa, se Ele desejar usar esse lugar, nós estamos à disposição. Nós estamos à disposição de nos colocarmos nesse lugar do avivamento, esse lugar que não entrega relatórios como esses espias, esses homens e mulheres que entregaram relatórios para Moisés, dizendo: ei, realmente, lá naquela terra tem leite, tem mel, realmente a terra é boa, realmente existe algo poderoso, mas existem gigantes naquele lugar. Então nós estamos com medo. O texto diz, lá em Números 13 e 14, que os homens e mulheres ficaram com medo. O povo ficou com medo a partir do relatório daquelas pessoas. E aí surge no meio do povo um cara doido, chamado Caleb. É um desses caras que acredita realmente, que não perde tempo, e que vem sábado após sábado, sexta após sexta, e ele acredita piamente que Deus pode fazer algo poderoso. Eu estava dizendo para alguns amigos esses dias: Marco, você fica orando aí para o avivamento, crendo em avivamento, e se ele nunca acontecer, eu quero, e eu disse para alguns amigos meus, o dia que eu morrer, que vai ser lá com os meus 100 anos, se não tiver acontecido um grande avivamento acontecendo aqui nessa cidade, eu quero ainda que alguém chegue do lado do meu caixão e diga: esse cara aqui não viu o avivamento, mas orou e lutou por isso a vida inteira, construindo um lugar que talvez Deus gere a partir de uma outra geração esse avivamento. Eu quero ser conhecido por essa pessoa que acreditou até o fim. Porque muitas vezes o que Deus requer de nós não é o que nós fazemos ou o que Ele faz por meio de nós, mas é o quanto de fé e o quanto nós confiamos nele até o fim, independentemente daquilo que são resultados aos olhos dos homens. Porque nós estamos olhando resultados, mas Deus está nos movendo para um lugar parecido com Jesus. Para um lugar parecido com Jesus. O que fez esse povo, diante desse desafio, diante desses relatórios, dizendo que tinham gigantes naquela terra, dizendo que aquela terra que eles foram espiar era uma terra boa, mas que tinha medo, que tinha pavor naquele lugar. O que fez com que esse povo chegasse à conclusão de que de fato não era o lugar e não era o que eles deveriam fazer, mesmo tendo Caleb dito que, bora, vamos invadir, vamos com tudo. O que fez esse povo acreditar nisso? Eu quero falar uma coisa para vocês: memória curta. Memória curta. Alguns de vocês são namorados, casados, noivos. A gente sabe que depois de um tempo de casado ou de namorado, a gente sabe que muitas coisas que antes eram para nós motivo de alegria, agora se tornam um empecilho. É ou não é? Aquilo que você achava tão... Não é, definitivamente essa, senão ela vai brigar comigo depois. Mas imagina assim, você tem um namoro aqui, me vê essa ideia na cabeça agora. Eu não quero citar nada pessoal, senão depois eu... Imagina que você tem uma namorada assim, e daí ela come, só que ela come de boca aberta. Só que você é tão apaixonado, porque gente apaixonada é gente besta, né? Vamos falar a verdade. Gente apaixonada é gente besta. Gente apaixonada perde as estribeiras. É o sentimento mais avassalador para um ser humano, é uma paixão. Ela acaba com uma pessoa, acaba com as tuas capacidades de diferenciar o que é legal, o que é bonito, o que é feio. E ela come de boca aberta, ela faz uns grunhidos ali, ai que lindo. E o cara acha lindo, porque acha ela bonita, acha... Agora casa e fica 10 anos com alguém comendo de boca aberta. Do teu lado. Eu não sei quanto a você, mas se alguém come com a boca aberta do meu lado, meu irmão, acaba um pouquinho a minha paz, assim, eu fico meio atordoado. Eu confesso. Come com a boca aberta, ou faz uns barulhos estranhos. Uma vez eu estava num ônibus, um cara estava sentado do meu lado no ônibus. Só quem andou em ônibus, surgiu, sabe o que é a vida do trabalhador brasileiro. E eu sentei no ônibus, o cara sentou do meu lado e ele abriu um pacote de bala e começou a comer aquela bala com a boca aberta. E aquele dia eu estava sem o meu fone de ouvido. E ele pegou a segunda bala, pegou a terceira bala e a quarta. E eu estava suando, eu comecei a suar realmente mais do que eu estou agora aqui. Eu comecei a suar, eu comecei a passar mal, aquilo começou a me irritar profundamente. O ônibus cheio, não tinha lugar, era um direto.
E aí eu pensei assim, acabou, ele estava com a mão cheia de bala, acabou. Quando ele terminou a última bala, ele abriu a bolsa e pegou mais uma mãozada, assim, com umas 20 balas. Que eu fiquei com uma raiva daquele cara, assim, olha, Jesus me socorre. Aquele dia eu tive que pedir perdão para Jesus. Como eu cheguei na minha carne, o mais próximo da carne, com aquele homem naquele lugar. Então tem coisas que começam bem, mas depois, ao longo do tempo, vão ficando difíceis. Israel começou bem com Deus. Deus tirou eles lá do Egito, mandou as pragas. Eu imagino o povo contando entre si: ei, você ficou sabendo da última? Deus mandou uma praga, Faraó, que é o Todo-Poderoso, está apavorado com as pragas que estão sendo enviadas. Imagina a alegria, a exultação daquele povo com Deus, vendo que Deus fazia milagres gigantes, que Deus tinha poder para transformar coisas. Imagina aquele povo acreditando: nossa, o nosso Deus realmente é poderoso, realmente Ele faz. É o início de um casamento, é mais ou menos por essa altura das Escrituras que Deus começa a intensificar, a chamar o seu povo de esposa. Mas esse casamento começa bem, mas ele já começa a ter os seus probleminhas. O povo que antes olhava para Deus fazendo milagre, dizendo: confia em mim, que eu vou fazer algo poderoso, agora é o mesmo povo que já não consegue mais confiar, e diante do caos e do desafio, abre mão daquilo que Deus chamou ele para viver. Talvez você esteja se identificando com isso. Talvez lá no seu início da sua caminhada, na sua jornada, você viu tantas coisas em Deus, você enxergou tantas coisas incríveis. Eu lembro muito bem quando eu me converti e eu conheci Jesus, o desejo de pregar o Evangelho para todo mundo, o desejo de falar de Jesus, o desejo que todo mundo conhecesse a Cristo, me invadia de uma forma tão poderosa. Agora eu fico perguntando para você: cadê esse desejo? É o que Deus diz lá por meio de Apocalipse 3, que o desejo de Deus é que nós voltemos ao primeiro amor. Cadê esse desejo todo? Talvez nós chegamos nesse lugar em que se estagnou, em que nós perdemos essa grande alegria da pregação, essa grande alegria de pregar o Evangelho, a mensagem do Evangelho. A verdade é que esse povo tinha uma memória curta, eles esqueceram. E tem uma frase de um reverendo antigo, um comentarista bíblico, que diz assim: 10.000 misericórdias são esquecidas na presença de um único erro trivial, de um único momento trivial. Um único momento trivial é suficiente para nos tirar. Tanto é que uma vez eu li uma frase num livro que falava assim: se você é muito rico e quer dar algo para alguém, não dê de uma vez só, vai dando devagarinho, porque essa pessoa rapidamente vai esquecer de você. Olha que coisa cruel. Porque o ser humano tem essa característica, nós esquecemos fácil daquilo que Deus fez. E talvez você não saia do lugar que você está porque você esqueceu que Deus te tirou de um lugar incrivelmente obscuro. Eu lembro que eu ria da igreja, ria dos crentes, achava uma graça, achava isso aqui o fim da picada, um monte de doidos se reunindo. Agora eu estou aqui pregando o Evangelho. É impossível aos olhos dos homens, mas é possível para Deus. A Bíblia diz que o maior milagre é a conversão de um ser humano. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então não é o que Deus faz no deserto, mas é aquilo que Deus faz aqui dentro. Deus está fazendo coisas poderosas aqui dentro, e isso é um grande milagre. O fato de você ter dito sim para Jesus é um grande milagre. Agora você tem que se perguntar, para você sair desse início, desse estágio, para você ir para o próximo grande milagre na sua vida, o que você precisa fazer, o que você precisa crer, quais são os passos que você precisa dar. Um deles: não ter memória curta. Não esquecer o que Deus já fez por você. Não esquecer os milagres. Tenha como hábito escrever as coisas que Deus faz, porque rapidinho você vai esquecer. Você vai lembrar o dia que sofreu, você vai lembrar as dores que aconteceram, você vai lembrar alguém que morreu, mas os milagres que Deus fez. Agora, 2 semanas atrás, eu fui no médico, o médico me deu um diagnóstico de uma doença incurável, que eu tinha asma. Eu cheguei em casa, fiz uma oração, falei para a Jéssica, disse: Jéssica, não quero isso. Eu disse para Deus: eu quero pregar o Evangelho, tu não está me ajudando. Eu quero pregar o Evangelho, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. E essa médica disse que eu tinha asma, e eu fui numa segunda opinião, e o outro médico, um cara experiente em Porto Alegre, aí eu apelei, fui num cara mega blaster, e o cara olhou pra mim e disse: não, tu não tem asma não, tu tem uma outra coisa aqui. Me deu um coquetel molotov, lá eu tô tomando um troço que eu tô mal conseguindo parar de pé aqui, mas era uma sinusite muito aguda que me aconteceu. Eu tenho uma filha agora que vai para uma escolinha, e ela traz um
uma colônia de vírus, bactéria, todo dia para casa, e eu tenho que sobreviver a isso. Dizem que os pais são os que mais sofrem nesses momentos, mas é isso que eu estou passando. Então eu não tenho essa doença, embora tenha muitas pessoas, um percentual alto da população tenha, mas graças a Deus eu não tenho. Talvez isso começasse a dificultar a pregação, alguns aspectos da vida, justamente para fazer o que eu faço aqui na igreja, na minha vida ministerial. A gente não pode esquecer isso, eu preciso catalogar isso, porque vai que de fato eu tinha. Eu até acredito que possa ser uma verdade. Vai que eu tinha, mas Deus ouviu uma oração singela que eu fiz. Eu nem fiz um auê, gente. Eu disse: Deus, eu falei, fui bem sincero: Deus, serião, eu quero pregar o evangelho, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu não quero passar por isso. Não tem problema, posso tomar remédio a vida toda, não tem problema. Mas a gente não pode esquecer o que Deus faz por nós. Talvez tem coisas que você nem sabe, Deus está te curando agora aqui emocionalmente. Talvez tem coisas que você nem sabe, Deus já te curou, coisas que você sabe que Deus já fez, mas você já esqueceu. E é hora de você lembrar o que Deus fez por você e dizer: ei, Deus fez, Ele continua fazendo e fará ainda mais. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém? Porque eu me juntei a um bando de doido, foi isso que aconteceu. Quando eu me converti ao evangelho, eu me juntei a um bando de doido. Eu não entrei para esse lugar para ser mais um cético. Eu entrei nesse lugar para ser mais um daqueles que acreditam que o impossível pode acontecer. Eu me uno a vocês e aos anjos para crer nisso. Qual foi a outra coisa que aconteceu com esse povo? A distorção da realidade. Quando eles voltaram, os 10 espias, eles voltaram daquela terra, chegaram diante de Moisés, diante do povo. Eles disseram o seguinte, escuta isso. Eles disseram: nós vimos lá gigantes, e aos nossos olhos nós parecíamos como gafanhotos. A ciência diz que os gafanhotos, eles só atacam aos montes. Eles eram 12. Eles não eram muitos. Eles estavam se enxergando como gafanhotos no sentido de pequenos. Você pegou? Mas não estavam se enxergando como gafanhotos no sentido de muitos. Você pegou isso? Eles estavam se enxergando como gafanhotos no sentido de pequenos, mas não estavam se enxergando como gafanhotos no sentido de muitos. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos com Deus, nós somos a maioria. Se nós estamos com Deus, não há inimigo que se levante, não há poder que consiga resistir. Se estamos com Deus, não há trevas que resista à maravilhosa luz do Senhor. O que eles enxergaram foi só a sua pequenez, mas não a sua força. De fato, fisicamente, diz o relato, diz a história que os Amaleques, os filhos de Amaleque eram realmente muito grandes, mas não seriam páreo para aqueles que têm poder, e não um poder que vem de si, mas o poder que vem de Deus. A segunda coisa, a primeira coisa que eu falei, tem memória curta. A segunda coisa, tem uma distorção da realidade. Não enxerga aquilo que Deus faz por si. E agora deixa eu te contar uma coisa interessante. Os psicólogos que estão aqui sabem que isso é uma grande verdade. Fábio está aqui para não me deixar mentir sozinho, né, Fábio? Uma das coisas que mais se enfrenta nos dias capitais são pessoas que, sem evidências, constroem coisas nas suas cabeças. E a igreja está cheia disso. Sem evidência, ela constrói. A minha terapeuta, ela volta e meia diz assim: qual é a evidência que tu tem disso? Ela sempre faz essa pergunta: qual é a evidência que você tem disso? Sempre a gente está sendo perseguido, né? Qual é a evidência? De onde você tirou isso? E aí você começa a se embaralhar assim: não, eu acho que... Uma pessoa, o mundo está te perseguindo. Todo mundo te odeia por causa de uma pessoa. Nada funciona na tua vida por causa de uma coisa. Nós somos campeões de generalizar, campeões de pegar uma coisa
eu estou acostumadíssimo alguém chegar em mim e dizer assim: ô Marco, o pessoal está dizendo aí que a gente tem que fazer tal coisa no IU. O pessoal quem? Uma pessoa. É sempre assim, é batata, é uma ou duas. Nós estamos aqui em 200, 300 pessoas, é uma ou duas pessoas. O ser humano, ele é campeão em generalizar, ele é campeão em se colocar como vítima, como sofredor. Olha, eu estou olhando para a tua cara aqui, tem alguns que dá pena, estão sofrendo, tadinhos, estão sendo perseguidos, politicamente, esteticamente, são tão feinhos, tão judiados, dormiram no sereno, estão sofrendo uma vida tão ruim. Mas a verdade é que muitas das coisas que você diz que é um problema não tem evidência. A evidência que você tem real é que Deus te ama. A evidência que você tem real é que Cristo morreu na cruz por você. A evidência que você tem real é que Jesus, Ele te garantiu um lugar ao lado do Pai. Essas são as evidências que você tem. Não são as coisas que o inimigo da tua alma colocou na sua cabeça. Não são as coisas que você acha que são. Eu não quero esvaziar as terapias aqui. Eu quero que a Fábio continue trabalhando bastante. Mas se você fizer só isso, já vai te ajudar muito na tua vida a você se reconstruir e fazer algumas perguntas básicas. Esses homens chegaram lá, e a frase que eles dizem lá em Números 14, Números 13, eles dizem assim: nós nos vemos como gafanhotos, mas eles também nos veem como gafanhotos. Beleza, vamos abrir um portal aqui agora? Vem comigo, abrindo o portal, 40 anos para frente. Josué, agora 40 anos, esse povo ainda não entrou na terra. Eles estão ainda no deserto, porque deu muito ruim. Mas deu muito ruim essa tal de visita dos espias. Mas nós estamos 40 anos na frente. Josué está diante da terra prometida. Josué manda 2 espias nessa terra. Os espias vão, eles chegam na casa de uma mulher, uma prostituta. Já começou a ficar estranha a história. Antes estava tudo certinho, era Moisés mandando os 12, cada um representava as tribos, estava top a história. Agora já é Josué, já saiu Moisés de cena. 40 anos depois, o que houve com esse povo? Eles estão lá na frente de novo da terra prometida. Josué manda 2 pessoas, falam com uma mulher chamada Raabe, a prostituta. Raabe fala com esses homens e faz um negócio com eles. Ela diz o seguinte para esses homens, olha o que ela diz. Ela diz assim: eu sei que o Senhor deu para vocês essa terra. A mulher que mora lá na terra prometida, ela diz para os homens que foram espiar a terra: eu sei que Deus deu para vocês essa terra, e o terror de vocês que caiu sobre nós, e que todos os habitantes da terra estão desanimados por causa de vocês. Eu acho que os 2 espias estão pensando: como assim? Você sabe que Deus deu essa terra? E aí ela segue dizendo: pois ouvimos como o Senhor secou as águas do mar. A prostituta lembrava do que eles não lembraram lá atrás. Pois o Senhor secou as águas do mar vermelho para vocês quando vocês saíram do Egito, e o que vocês fizeram aos reis dos amorreus quando estavam do outro lado do Jordão, e quem vocês destruíram completamente. Assim nós, diz a prostituta, ela está dizendo, Raabe está dizendo, assim nós ouvimos essas coisas, nossos corações, olha o que ela diz: os nossos corações se derreteram, não restou mais coragem nenhuma por causa de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, Ele está acima da terra, Ele está abaixo dela também. O que a mulher está dizendo? Ela está dizendo para os espias que aquele povo já sabia que o povo de Israel tinha recebido de Deus aquela terra. O que aquela mulher está dizendo? É que ela já sabia que aquele povo que estava vindo em direção à terra prometida tinha um Deus poderoso que andava com eles. Cara, que loucura! Então significa o quê? Significa que o inimigo sabe que você é forte, você é que não.
O inimigo sabe que você é forte, você é que não. O inimigo das nossas almas sabe com quem ele lida. A Bíblia diz que para mexer com Jó, ele teve que ir lá e pedir permissão. Oh Deus, eu posso mexer aqui com Jó? Imagina o diabo tremendo as perninhas diante de Jesus, diante de Deus. Você imagina entrar na sala do trono o diabo? Cara, é uma loucura, isso é uma cena que tu não imagina. O próprio Satanás entrando diante da presença do Senhor, dizendo, eu posso tocar nele. Tudo que acontece, acontece por permissão de Deus. Deus, ele tem todo o poder. Você está aí pensando que saiu tudo do controle, você está perdido, oh meu Deus, me abandonou. Não! Deus continua tendo controle sobre todas as coisas, Ele continua tendo poder sobre todas as coisas. O inimigo sabe a autoridade que nós temos como igreja, talvez nós não saibamos. O inimigo sabe, e nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele vem dos céus, Ele nos ouve, Ele nos abençoa, Ele nos sara, Ele nos cura. O inimigo sabe disso. Um negócio bem aleatório que eu vou dizer para vocês agora. A Jéssica vinha no carro, agora ela me... Vou contar o que tu fez. Agora tu vai ficar bravo comigo. Ela perguntou, ela abriu, nós estávamos vindo no carro e ela perguntou assim, querido ChatGPT, como uma igreja, como destruir a vida de um... Se você fosse o diabo, o que é o resto? Se você fosse o diabo, como você destruiria o líder de uma igreja local? Cara, o ChatGPT, ele te dá uma aula de como destruir uma igreja. Eu disse, Jéssica, isso é o anticristo. Isso aí é o anticristo. A primeira coisa que ele ataca, a moral. A moral. Eu já, aqui enquanto líder do ministério, uma vez uma pessoa começou a me mandar fotos, mandou uma foto nua, e eu vi aquela foto, porque eu recebo muitas mensagens, eu recebi aquela foto, eu tomei um susto com aquilo, e aí passei o celular para a Jéssica, e a gente respondeu para aquela pessoa, e nós chegamos à conclusão de que provavelmente era algum menino tentando se passar por uma menina, tentando criar algum tipo de conexão comigo e tentando me derrubar, criando algum tipo de evidência para me derrubar. Isso já aconteceu comigo e tantas outras coisas e artimanhas. Quantas coisas o inimigo não está tentando fazer para te destruir? Se você, Satanás, está pensando em usar alguma das pessoas, aqui não tem ninguém, mas se o diabo está tentando usar alguma pessoa para destruir a minha vida, eu oro em nome de Jesus e destruir a tua. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor te proteja e te guarde. O ChatGPT foi astuto, ele diz a vida moral, porque muita gente perde, é aí. Deus tem promessas, você está travado, você passou na primeira curva do gráfico, você se converteu, conheceu Jesus, mas você não sai da estagnação, porque está preso na desobediência, está preso na pornografia, está preso na cobiça, está preso no dinheiro, está preso no medo, está preso no que estão dizendo para você, está preso na sua própria aparência, está preso nas suas próprias vontades, está preso no seu próprio egoísmo, está preso na sua vontade sexual, na sua vontade hormonal, emocional, e tudo isso impede você de sair desse lugar. Você é só um convertido que não vê a glória de Deus, e essa é uma vida triste de se viver. É uma vida triste, porque a maior alegria de alguém é quando você vive a glória de Deus. O que faz os anjos vêm, que os fazem se prostrar. Imagina, o que faz um anjo ficar a eternidade diante do Senhor é ver a glória de Deus num ambiente de pureza e de beleza. Sabe, você está diante do Senhor. Eu não sei se você já chegou nesse lugar, mas em vários momentos meus de adoração, eu cheguei num lugar de tanta beleza. Parece que Deus está me puxando para a pureza, para aquele lugar da santidade, para aquele lugar. Parece que você está dentro e você está enxergando os anjos em cima daquela arca, você está vendo as cortinas, parece que você está no Santo dos Santos. É um ambiente gostoso de se estar, é um ambiente que você não quer mais sair. Eu não sei se você já viveu isso, mas esse é o lugar que Deus deseja que você viva eternamente. O lugar da beleza e da pureza. O lugar em que não existe mais gráfico e nem nada para subir, porque você já está diante daquele que é todo poderoso.
Por que você está se limitando a dar um relatório ruim? Por que você está se limitando a esquecer as promessas que Deus te deu? Por que você está se limitando? Eu oro, a minha oração por você nessa noite, eu disse isso para uma amiga ainda essa semana, eu disse para ela, que você construa, e eu quero dizer para você nessa noite, que você construa algo tão poderoso e profundo com Jesus, que não seja mais uma opção você olhar para trás. Não seja mais uma opção, você vai olhar para trás e você vai ver os velhos amores, os velhos desejos, as velhas formas, e você vai dizer, cara, eu estou num lugar tão lindo, mas tão gostoso, é tão bom de estar aqui, é tão bom de viver isso com Jesus, é tão bom de sentir a presença, é tão bom andar em santidade, é tão bom poder ouvir a palavra de Deus, é tão bom ser ministrado pelo Senhor, que eu não quero mais abrir mão desse lugar. A minha oração para você nessa noite é essa, que você saia desse lugar decidido a viver uma vida e não voltar mais atrás, andar para frente, olhando para frente e não mais olhando para os seus pés, em nome de Jesus. A outra coisa que aconteceu com eles é que eles conheciam as promessas de Deus. Eles conheciam as promessas, mas quando eles olharam o gigante, eles resolveram confiar no gigante. Eles resolveram confiar que existiam gigantes naquele lugar. Eles não conseguiram se fixar no fato de que para carregar os cachos de uvas, eles tinham que carregar de 2, de tão grande, tão maravilhosa que era aquela terra. Eles só conseguiram ver que haviam gigantes naquele lugar. Esqueceram-se das promessas e colocaram fé no gigante. Sabe que tem gente aqui que tem mais fé no seu problema do que em Deus? Tem mais fé no que está vivendo, tem mais fé na depressão. O cara tem fé na depressão, não, isso me limita, isso. O cara queria tanta coisa. Cara, eu vou dizer assim, vamos tentar só equalizar. Eu não quero nem que você diga que Deus é maior. Vamos fazer um exercício hoje. Você começa assim hoje. Amanhã você melhora, mas vamos fazer só esse junto. Estamos juntos? Vamos lá? Vamos equalizar? Para cada coisa forte que você disser que aquilo que te aflige tem, você vai dizer uma outra coisa igualmente forte que Deus tem. Nem vamos dizer que Deus é maior. Vamos só botar do lado. Vamos fazer esse exercício por uma semana, para ver se dá certo, para ver se você equaliza a sua fé. Isso me limita em fazer toda coisa. Aí você volta para Deus. Mas Deus me dá liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Amém? Vamos cobrir as nossas limitações com promessas e palavras das Escrituras? A minha pergunta para você nessa noite é: em quem está a tua fé? Em quem está a tua fé? Ou no que está a tua fé? Nos gigantes? Nas dores? Nas impossibilidades? Ou em Deus, que pode todas as coisas? Cubra as tuas impossibilidades com palavras de Deus. Eu não consigo me livrar do vício. Eu não consigo me livrar disso que me escravizou. Você vai rebater e dizer: em Cristo eu tenho liberdade. Você vai declarar uma palavra que é verdade nas Escrituras. Outra coisa que nos aflige e que nos coloca nesse lugar de não passar desse efeito platô, de não vencer isso, é que nós queremos seguir o caminho da maioria. Mas Marco, o Brasil inteiro é crente, vai nessa. O Brasil inteiro é crente, vai nessa. Os Estados Unidos é crente, vai nessa. Sabe onde é que está acontecendo uma revolução? Na China. Em 1975 eram 6 milhões de crentes, agora já tem 100 milhões. E a gente nem está ouvindo falar muito disso, porque são crentes verdadeiros, não tem estrutura nenhuma, não tem nada, eles estão se reunindo e arriscando as suas vidas por amor a Cristo. Numa cultura totalmente diferente da nossa, no meio de uma estrutura totalmente difícil de pregar o evangelho. Lá, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que esse povo não conseguiu sair desse efeito platô? Porque queriam seguir o voto da maioria, queriam ouvir as vozes, queriam ouvir aquilo que os outros dizem. Existiam 2 pessoas ali em meio àqueles relatórios que tinham a visão daquilo que Deus já tinha dito,
Mas existiam 10 que estavam dando um relatório, a maioria estava dando um relatório negativo. A Bíblia diz uma coisa, e Jesus fala isso. É uma frase muito forte, foi uma das primeiras frases que me marcaram quando eu me converti. Jesus fala uma coisa que me deixou bravo com Jesus. Sabe aquele Jesus hippie que eu tinha desenhado na minha cabeça? O Jesus paz e amor, todo mundo vem, sabe? Vem todo mundo do jeito que está, vem como está. É verdade isso, vem como está. Mas Jesus quer fazer algo muito poderoso na tua vida. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é um trajeto, mas depois tem verdade. E depois da verdade é que vem a vida. Jesus, ele te dá um trajeto. E aí, uma das frases que eu ouvi no início que me deu uma revoltadinha assim de leve, mas depois Jesus já trabalhou, foi que Jesus disse que a porta era estreita. Eu lembro que a pessoa que estava me ensinando, ela disse assim, tu vai ter que entrar de lado e sem mala, vai ser um negócio. A porta é estreita. Quando Jesus nos ensina isso, ele está dizendo o seguinte, olha, não é um lugar descolado legal. Se está descolado, está legal, está fácil, eu boto meu tênisinho, eu sou bonitinho, eu vou para a igreja, arrumo o cabelinho, está tudo bacana, mas eu não sou provocado a viver uma vida como Paulo, como Pedro, se eu não sou provocado a viver uma vida de fé, se está muito barbadinha essa minha vida de fé, se eu não estou me conformando a Cristo Jesus, das duas uma, ou eu estou tão parecido com Jesus, que eu não preciso mais chegar nesse lugar, ou eu estou tão longe de Jesus que eu ainda não percebi. Aí eu deixo para você escolher. Com base no que nós já falamos aqui, o que você acha que você está? Todos nós somos chamados a viver uma vida de fé, de profunda fé. Ao seguir o caminho da minoria, eu obtenho o resultado da minoria. A porta é estreita. Amém? Você está aqui comigo, gente? Vocês ficaram sérios agora, hein? A porta é estreita, mas você vai entrar. Você está aqui hoje, fica tranquilo, eu não vim te ameaçar. É justamente para você estar nesse lugar junto com Jesus é que esses momentos acontecem. É para você ser alinhado com o Senhor. É para você vir no lugar e estar com pessoas e ajustar o teu coração. Sabe qual é o grande erro de muito esse? Nós que já passamos daquela primeira parte do gráfico e estamos estagnados, é que nós viemos para um culto como esse e esquecemos que Deus quer falar com a gente. Deus quer falar com você. Você que tem 5 anos de igreja, você que nasceu, tem gente que foi parido aqui em cima já. Cara, eu conheço a igreja, sei tudo. Eu conheço o pastor Jaime, o pastor Paulo, eu conheço o Papa, conheço os pastores, eu ouço pregação todo dia, eu vejo Jesuscope, eu ouço podcast, eu conheço tudo. Ok, mas em que momento você faz uma pergunta assim, como eu posso ser mais santo? Como eu posso viver uma vida profunda com Jesus? Conhecimento não é nada se não vira uma vida prática de devoção diária a Jesus. Amém? Não é nada. Esse é um dos grandes, e o ChatGPT acerta também quando ele disse na sequência, esse é um dos grandes trunfos para destruir alguém, é a pessoa viver na vaidade. Porque eu conheço as escrituras, porque eu sei, porque Paulo, porque João fez isso, porque lá nas cartas paulinas e não sei o que. Mas e aí, cara? Você dizima, você oferta, você abençoa a sua igreja, você junta as cadeiras da igreja, você ajuda o seu vizinho, você arruma a sua cama, você é bom na escola, você se dedica no seu trabalho, sabe? Como que isso se traduz numa vida prática com Jesus? Como que isso se traduz numa vida real com Deus? Cara, uma vida, se você quer viver como uma minoria, se você viver como uma minoria, você vai ter resultados como uma minoria. Você vai quebrar essa estagnação que te pega e que te segura por tantos anos. Qual que é a consequência de viver assim? Você está aqui comigo ainda, amém? Amém? A consequência de uma vida estagnada foi o seguinte: olha o que esses caras falaram. Gente, isso aqui é muito sério. Depois de tudo que eles viram, que Deus fez, eles olham para Moisés e dizem o seguinte: Moisés, quem sabe a gente levanta um outro líder para nos levar de volta para o Egito, para o lugar da escravidão. Sabe o que acontece quando você não sai? Porque tem gente que pensa assim: olha, eu não me desvio, mas também eu não cresço, mas estou aqui, estou na igreja.
Quero botar uma pulga atrás da tua orelha nessa noite. O povo estagnado, sem dar passos de fé, esquecendo o seu passado, com a memória curta, é o povo que começa a flertar com o Egito. É o povo que começa a flertar com o passado. Porque você vai ficando e vai vivendo a sua vida da igreja, vai vivendo a sua vida da fé, não acontece nada diferente, você não busca os dons do Espírito, você não busca orar por pessoas, não se coloca em lugares de zonas de risco, não toma nenhuma decisão difícil, tudo precisa ser meticulosamente calculado, tudo. Eu vou dar um passo na frente aqui, não, eu só vou poder ajudar na igreja, eu só vou poder ajudar meu bairro, se couber na minha agenda, tudo é organizado, a tua vida é tão organizada que não tem problema, e você vive uma vida sem problemas, e agora você não tem motivos para dar passos de fé, porque a tua vida está toda na palma das tuas mãos, e talvez Deus esteja dizendo para você: ei, eu não quero que a tua vida esteja nas palmas das tuas mãos, eu quero que você viva de fé em fé. Você acha que foi assim? Cara, as maiores invenções que esse mundo já viu acontecerem em situações loucas, algumas bem loucas, que eu nem poderia citar aqui. São momentos como esse que geram, são as situações de guerra que geram grandes tecnologias. São momentos como esse que geram as grandes coisas que o mundo vai usufruir ao longo de muitos anos. Por isso eu quero dizer para você: você quer paz? Você quer viver a vida do Teletubbies lá naquele gramado verdinho? Ou você quer viver a vida que Jesus tem para ti? Uma vida de fé em fé, de glória em glória, de milagre em milagre. Essa é uma noite para você tomar uma decisão. Você quer invadir a terra ou que você quer voltar para o Egito? Porque quem chega nesse lugar do platô, esse lugar em que não sobe, esse lugar que não acontece, esse lugar que não flui, esse lugar que não há uma nova busca, esse lugar que não há um novo desafio, é essa pessoa que olha para trás e diz: ei, quem sabe a gente volta a comer as cebolas? Quem sabe a gente volta para aquele lugar? A frase que eles falam é muito forte. Eles dizem assim: e se talvez a gente tivesse até morrido lá? Eles começam a praguejar, começam a brigar com Moisés. Se apenas tivéssemos morrido, é a frase que eles dizem. O efeito platô na vida de fé pode ser destrutivo se você não sair desse lugar que você está. Esse efeito de estagnação espiritual. Deus te chamou para muito mais. E sabe o que eu estava tendo essa impressão, como se fosse uma impressão profética mesmo. Eu estava ali, olhei para o lado e pensei: cara, um grande exército. Meu irmão, o que Gravataí poderia viver se nós nos posicionássemos? Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Você precisa tomar uma decisão e dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser aquele que rompe com a estagnação de fé. Eu quero ser aquele que rompe com todos os cercados e todas as muralhas que eu coloquei ao meu redor. Eu quero ser aquele que dá um passo para trás e faz como Isaías. Isaías, a Bíblia diz que era caótico para aquele tempo, em que várias pessoas perderam a sua estabilidade, o reinado virou do avesso. Isaías, esse homem profeta de Deus, ele dá um passinho para trás, ele resolve se resignar um pouco mais, e a Bíblia diz que ele vê a glória de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor no alto e exaltado trono, e a orla do seu manto enchia o templo, e acima dele estavam os serafins, e um clamava ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor de todos os exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A outra coisa que esses caras fizeram não foi só olhar para trás. Deixa eu te dizer uma coisa. A outra coisa que eles fizeram foi o seguinte. Está lá no capítulo 14, versículo 13, eles dizem assim. Olha o que eles dizem para Moisés. Escuta essa. Eles apelaram, agora eles apelaram. Eles dizem o seguinte para Moisés, fala assim: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Eles estavam revoltados com Moisés e com Deus por ter saído do Egito, estar ali naquela situação, não saber se vão invadir a terra, com medo porque tinham gigantes. E eles falam o seguinte: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra para nos deixar cair na espada do inimigo. Olha o que eles dizem:
Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Ele coloca a mulher, ele deu um golpe baixo. Porque sempre quando a gente fala assim, né? Agora tudo é apelativo, né? Eu tenho minha filha, né? Eu não vou num compromisso que eu tenho a minha filha. A pessoa, tua filha. Tudo vira uma desculpa. Quando tu bota filho na jogada, quem é que vai falar, né? Principalmente quem não tem filho, né? O cara não tem experiência. E quem tem filho sabe também, às vezes, o perrengue que é. Então o cara, todo mundo se compadece quando tem filho. Aí eles chegam diante de Moisés e dizem, olha, os nossos filhos vão ser levados como despojos. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão usando de desculpas como amuletos. Porque pessoas que chegam nesse lugar de estagnação, eles começam a inventar desculpas e ter desculpas cada vez mais rebuscadas e profundas. Porque as pessoas da igreja não gostam de mim. Porque na igreja não tem espaço. Porque no meu link isso. Porque o marco é aquilo. Porque o ministério é aquilo. Cara, e desculpas. Porque eu tenho meu filho. Porque eu faço a faculdade. Porque eu estou assim, porque eu estou desse jeito. E por isso eu não vivo algo extraordinário com Jesus. É sério? É sério que você vai olhar para Jesus e vai dizer isso? Todas as coisas que toda vez, olha, eu vou dar uma dica para você nessa noite. Você guarda essa. Guarda essa. Eu tenho 2 dicas muito poderosas. Eu vou até dar a primeira, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou aproveitar. São 2 dicas. A primeira, eu aprendi com uma testemunha de Jeová quando eu tinha 10 anos. Ela disse assim para mim, Marco, ela era uma senhorinha assim, hoje com certeza já se foi, com certeza, já era muito velhinha. Mas ela disse assim para mim, Marco, toda vez que tu for fazer alguma coisa, pensa como Jesus faria no teu lugar. Cara, isso dá uma desanimada quando o cara tá para maldade, né? O cara tá assim para maldade, assim. Dá uma desanimada, o cara quer fazer uma coisa ruim, aquele tiozinho da bala, assim, eu já pensei, Jesus, o que ele faria aqui? Ele suportaria até o fim. Sabe, eu tipo assim, dei uma aura no cara. Mas é uma coisa boa. E a segunda coisa, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa, eu esqueci qual é a segunda dica, Jesus. Esqueci. Qual que é a segunda dica? Jesus. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Se eu vou fazer alguma coisa, eu quero o dia que vocês venham pregar aqui. Pastor Jaime está ali, não é fácil essa vida de pregador, né, pastor? É que eu estou indo muito no flow aqui, eu adoro pregar no flow. Meu esboço aqui já vai-se embora no início. Se eu lembrar eu falo, tá? Amém? Eu boto lá, eu vou postar na internet a segunda dica. Voltando aqui, o que eu estava falando? Então a gente usa desculpas como amuletos. Essas desculpas, elas vão assumindo vários lugares na nossa vida e a gente vai colocando elas à frente e não mais assume os compromissos que Deus tem para nós. Lembrei da segunda dica, eu sabia que havia, eu estava aqui enrolando só para ver. A segunda coisa é a seguinte: toda vez que eu tenho uma desculpa para dar para Deus, eu penso que eu vou ter que dar essa desculpa quando eu encontrar com Ele no último dia. Sério. Porque eu penso assim, cara, uma conversa franca com Jesus. Uma conversa franca. Pensa você olhando no olho de Jesus. E você diz assim, Jesus, eu até ia viver uma vida para a tua glória. Eu ia, serião. Eu ia viver uma vida para transformar Gravataí e tal. Mas é que naquele ano eu tive faculdade. Tu imagina a cara de Jesus, cara. Jesus morreu na cruz, foi cuspido. Eu preguei uma vez aqui sobre as chibatadas. Tu fica olhando assim, cara. Tu ia ter coragem de dizer isso aí para Jesus? Sério? Ai, Jesus, eu estou com uma doença, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu tenho pouca grana. Daí Jesus assim, eu fico imaginando, mas eu lembro, sabe que eu tenho uma história de uma viúva, que eu estava uma vez pertinho do gasofilácio aqui, do recipiente, eu fiquei do ladinho, eu vi uma viúva dar uma moeda, fico pensando Jesus contando as histórias para mim, assim, me dando nos dedos, assim, acho que ele não vai fazer isso, mas é que eu acho que eu não vou pagar para ver, né? Eu não vou pagar para ver. Sabe, toda vez que você tiver uma desculpinha para dar para Deus, pensa assim, guarda ela bem guardadinho, e pensa assim, eu vou guardar ela para o dia que eu estiver diante de Jesus. Aí você pensa, automaticamente essa desculpa vai embora. Você pensa assim, cara, eu não vou ter coragem, não.
O que Cristo fez por mim não foi pouca coisa. Eu preciso colocar minha vida à disposição dele. A outra coisa que acontece com quem está estagnado na sua fé, passa a viver uma fé fake. Uma fé fake porque esses caras, depois que eles receberam, o povo ficou triste. Deus disse para Moisés o seguinte: olha, é o seguinte, já que o relatório é negativo, já que esse povo não crê nas minhas promessas, todo esse povo, todos aqueles que têm mais de 20 anos, não vai pisar na terra. Eu vou levar vocês para a terra prometida, vou levar, beleza? Vou cumprir porque eu tenho promessa, eu vou cumprir. Mas só aqueles que têm menos de 20 anos, ou seja, milhões de pessoas não veriam a terra. E por isso, eles ficaram 40 anos andando. Lembra que eu fui para o portal lá para frente? Por isso que eles ficaram 40 anos andando no deserto. Porque toda aquela geração, a Bíblia diz que só quando morreu o último é que eles conseguiram agora estar habilitados para entrar na terra prometida. Agora, quando Deus diz isso para o povo, lá no início, estava no segundo ano dos 40, quando Deus diz isso para o povo: ó, vocês vão morrer no deserto. É isso, vocês não compreenderam a promessa, esqueceram da promessa e vão morrer no deserto. Sabe o que eles fizeram? Eles estufaram o peitinho, cantaram de galo, como diz aqui em Gravataí, olharam para o inimigo que estava adiante, atrás das montanhas, e disseram: nós vamos atacar. Moisés disse para eles: olha, se eu fosse vocês, não ia. A Bíblia diz que eles foram, Moisés não foi, e uma coisa muito importante não foi também: a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Eles foram sem Deus para a batalha. Quando você fica vivendo uma fé estagnada e não dá passos de fé, a tendência é que você comece a achar que você tem grandes batalhas para viver. Você comece a viver problemas e comece a viver situações, mas você esquece a Arca da Aliança, você esquece a presença de Deus e começa a enfrentar as batalhas com as suas próprias mãos. Começa a enfrentar as lutas com as suas próprias mãos. É por isso que muitos de nós estamos vivendo o que estamos vivendo, porque estamos tanto tempo estagnados na nossa fé, que a primeira batalha que aparece, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos quem consultar, nós não sabemos pelo que lutar, porque não lemos a Bíblia, não conhecemos as Escrituras, porque não andamos com quem tem fé, porque não somos estimulados, porque não nos movemos nos dons, porque não declaramos profecias nem as recebemos. Estamos tão enferrujados que nesse lugar de estagnação a gente se move por nós mesmos sem a Arca da Aliança. E talvez você está nesse lugar dando passos por você mesmo, sem a presença do Senhor. Há quanto tempo parado nesse lugar? Só se converteu, só deu uma crescidinha, mas parou. Sabe, gente, são dias de decisões. À medida que o caos se avança nesse mundo, à medida que a tristeza e as dores de parto, como diz as Escrituras, aumentam, são dias de decisões. Dias que você precisa decidir se você quer ser só esse convertido, ou se você quer ser aquele que reflete a glória de Deus, se você quer ser esse que reflete a beleza de Cristo. E essa é a convocação de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero que olhem para mim daqui a 60 anos e digam: esse cara acreditou. E eu digo mais, eu quero que olhem para mim e digam: ei, esse cara viveu um dos maiores avivamentos da história dessa cidade. Ele estava lá, e eu não sei se você estava, mas eu oro que Cristo faça acontecer. A minha oração é que você esteja também nesse lugar, desejando a Cristo e vivendo uma vida transformadora que impacta gerações, pessoas, famílias, bairros, cidades, em nome de Jesus. Eu queria te dizer, te coloca de pé nesse lugar. É um momento de decidirmos. Momento de decidirmos. Quais são as desculpas que você tem para colocar a sua vida à disposição do Senhor? Quais são as desculpas que você tem para dizer não para aquilo que está te tirando do foco com Jesus? Quais são as desculpas que você tem dito ao Senhor que tem te impedido de viver algo poderoso com Deus? Essa é uma noite que você pode dizer para Jesus: Jesus,
Eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver aprisionado. Eu não quero mais viver preso no pecado. Eu não quero mais viver enfraquecido na minha fé. Mas eu quero viver uma vida para a tua glória. Eu quero viver uma vida que valha a pena.